Uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius, conforme o gráfico. As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são, respectivamente. Quando envolve duas escalas, no caso, escala X e escala Celsius, e ele apresentar um gráfico, esse gráfico obrigatoriamente tem que me dar 2 pontos. No caso, eu tenho esse ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de A, e esse outro ponto que eu vou chamar de B. Para que esses 2 pontos? Justamente para eu achar a equação termométrica. A equação termométrica vai relacionar as duas escalas. Fazendo duas retas verticais. Na primeira, eu vou colocar a temperatura na escala X e a outra temperatura na escala Celsius. O ponto A, quando a temperatura for de 30 graus Celsius, corresponde a 0 graus X. No ponto B, quando a temperatura for de 50 graus Celsius, a temperatura será de 100 graus X. Então, uma temperatura na escala X vai corresponder a uma temperatura na escala Celsius. Chamando esse intervalo de A e o intervalo maior chamarei de B. Pelo teorema de Thales, sabemos que A sobre B é uma constante. Portanto, nós temos A, temperatura de X menos 0, sobre B, 100 menos 0. Mesmo raciocínio com a escala Celsius. Temperatura de Celsius menos 30 sobre a temperatura sobre 50 menos 30. Temperatura na escala X sobre 100 é igual a temperatura na escala Celsius menos 30 sobre 20. Cortando no denominador 0 com 0 e vou simplificar por 2. A gente vai obter a equação termométrica. Lembrando que a equação termométrica é uma equação que relaciona as duas escalas. Temperatura na escala X sobre 5, igual a temperatura na escala Celsius menos 30 sobre 1. Então, não vou precisar colocar. Então, aqui nós temos a equação termométrica. Só que ele não pede a equação termométrica. Ele pede qual que é a temperatura na escala X relacionada à temperatura de fusão do gelo. Lembrando que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius e de ebulição da água 100 graus Celsius. Colocando na equação termométrica, nós temos temperatura de X sobre 5, 0 menos 30. Multiplicando cruzado, menos 30 vezes 5, menos 150 graus X. Fazendo o mesmo raciocínio quando a temperatura for de 100 graus Celsius. Substituindo na equação termométrica, 100 menos 30, que dá 70. 70 vezes 5 dá 300 graus X.
E assim, obtemos como resposta a alternativa C de casa.